Olha só essa situação. O muro ele já foi reconstruído, a cidade já estava de pé, a obra estava completa, finito, terminada. Mas agora tem uma pergunta muito difícil. Como é que um líder de verdade enfrenta essa situação? Quem é que vai cuidar disso que foi restaurado? Quem é que vai proteger esse muro que foi reconstruído? Porque construir o muro é difícil e eu não vou tirar o peso que isso tem. Mas manter o muro que foi reerguido, aquela obra que foi reerguida, vai exigir caráter. Só que Neemias, ele sabia disso e ele tinha uma escolha a fazer. Ele tinha que escolher uma pessoa que ele pudesse confiar de verdade completamente. E sabe o que ele fez? Ele escolheu Ananias. Não foi só porque Ananias ele era uma pessoa famosa, ou porque ele era a pessoa mais carismática da turma deles ali, mas na verdade foi porque Ananias era a pessoa mais fiel que Neemias conhecia. Então hoje a gente vai entender por que Neemias fez essa escolha, tomou essa decisão, porque Neemias ele entendia lá no fundo que a fidelidade ela abre muito mais portas do que o seu talento pode abrir na sua vida. Olá, tudo bem? O meu nome é Renato, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Bíblia Talk, um canal onde a gente estuda a palavra de Deus de uma forma prática, direta e objetiva, que faça sentido aí para a sua vida, porque senão não faz sentido nenhum a gente estar aqui. Na semana passada a gente falou sobre a unidade. Nós estávamos comentando sobre como que é que o povo de Deus precisava trabalhar juntos para conseguir conquistar aquele objetivo e vencer as adversidades que eles tinham. E aquela obra que Neemias ele estava liderando, ela foi uma obra incrível. Mas a pergunta real é o que você faz quando aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer já está feito, você já terminou aquilo que Ele colocou na sua mão para fazer? Aí vem essa pergunta que é importantíssima e é sobre ela que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Deixa eu tentar descrever para você aqui a cena que está acontecendo em Neemias no capítulo 7. Os muros ali, eles já estavam reconstruídos, a cidade já estava de pé, mas Neemias ele precisava resolver uma questão que era muito séria e era tão importante quanto reconstruir o muro. E a questão era justamente essa: quem é que vai cuidar daquilo que Deus colocou na minha mão para fazer? Para quem que eu vou passar essa responsabilidade agora? Quem é que vai manter esses muros de pé? Porque a construção do muro, colocar pedra sobre pedra, ela exige energia, ela exige liderança. Só que para manter, o que você precisa para manter esse muro de pé? E para manter esse muro de pé, você precisa de uma coisa muito importante que poucas pessoas têm. Para manter o muro, você precisa ter caráter. Olha só o que está registrado aqui em Neemias capítulo 7, no versículo 2. Está escrito aqui assim: Eu nomeei Hanani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos homens. Você consegue entender aqui o que Neemias ele está falando para mim e para você? Neemias ele tinha que escolher alguém. Ele não escolheu o mais famoso, ele não escolheu o mais carismático, ele não escolheu o mais empolgado ali naquela situação. Ele escolheu Ananias. E sabe por que ele fez isso? Porque Ananias era fiel a Deus. E isso é muito importante para mim e você entender, porque talento ele pode abrir a porta para você por um tempo, mas é a fidelidade que faz alguém permanecer nela. Jesus ele ensinou isso muito claro lá em Lucas, no capítulo 16, no versículo 10, onde ele diz que quem é fiel no pouco, sobre o muito também vai ser fiel. Você consegue reparar no que está escrito? Se você for promovido, você continua sendo fiel. Fidelidade é uma característica que cresce dentro de você. Você é fiel no pouco e você também é capaz de ser fiel no muito. Você é fiel agora e você vai continuar sendo fiel depois. Você está vivendo em fidelidade de verdade agora. Você está cuidando daquilo que Deus colocou na sua mão agora, quando você não tem quase nada, é pouquíssimo demais. Mas quando você tiver muito, quando Deus te colocar sobre o muito, você vai continuar sendo fiel do mesmo jeito. Imagina aí na sua cabeça agora um atleta acordando todo dia de madrugada para treinar. Não tem ninguém ali vendo o que ele está fazendo, não tem uma câmera, não tem público, não tem aplausos, não tem absolutamente nada ali. Mas mesmo assim, todo dia ele está ali no escuro, de manhã treinando, colocando ali para fora todo aquele sentimento, toda aquela esperança de um dia poder alcançar uma medalha. Então a excelência desse atleta não está sendo construída ali no meio de todo mundo, onde
onde todo mundo está vendo, mas a excelência desse atleta está sendo construída ali onde ninguém está vendo. E fidelidade a Deus é exatamente assim. Fidelidade a Deus é você fazer o trabalho que Ele colocou na sua mão, mesmo quando não tem ninguém vendo, mesmo quando não tem ninguém aplaudindo, ovacionando você pelo que você faz. Porque você sabe que quem é mais importante está vendo o seu trabalho. Deus, Ele está vendo. Deus, Ele enxerga o seu trabalho. Ele sabe exatamente tudo aquilo que você está fazendo. E Ananias, ele era exatamente assim. Alguém que Neemias, ele podia confiar completamente. Mas a gente precisa entender que fidelidade não é uma coisa que aparece na sua vida. Tem um fundamento que é muito mais profundo e tem muito a ver com uma coisa que muita gente não entende direito. Sabe o que é isso? É aliança. Porque a Bíblia, se você olhar para a Bíblia, você vai ver que a fidelidade ela não é tratada como um assunto comum na Bíblia. A fidelidade ela é parte do caráter de Deus. Se você olhar lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 9, você vai ver que Paulo ele diz que Deus é fiel e por causa dessa fidelidade de Deus que nós somos chamados para ter uma comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Então a gente entende através desse verso que antes de Deus pedir para que você seja fiel, antes dele pedir fidelidade de você, ele se revela a nós com a fidelidade dele para mim e para você. Deus, ele é fiel, ele cumpre as suas promessas, ele sustenta a aliança que ele fez comigo e com você. E essa aliança, ela não quebra, ela não desaparece, porque ele continua sendo fiel mesmo quando eu e você nós falhamos diante dele. Quando eu sou infiel, quando eu estou apenas cumprindo uma tarefa, ele continua sendo fiel. Quando eu sou fiel, eu não estou apenas cumprindo uma tarefa, eu estou representando um caráter de Deus na minha vida. Eu acho que a gente já falou algumas lições atrás sobre as características de Deus que ele compartilha com a gente. E essa é uma dessas características. E aqui tem uma diferença crucial, que é uma diferença que a gente precisa entender entre o contrato e a aliança. Porque no contrato diz, eu faço isso se você fizer aquilo. Já na aliança é completamente diferente. E na aliança você continua fazendo o que você faz, porque você está comprometido com Deus. E a gente percebe na Bíblia que Moisés ele ensinou Josué, naquele momento que ele precisava escolher homens ali para trabalhar junto com ele. Ele falou que ele precisava escolher homens que eram tementes a Deus, dignos de confiança e que odiassem a desobediência. Você consegue entender o padrão aqui? É fidelidade, temor a Deus e integridade. Quando você é fiel, você está respondendo à fidelidade de Deus. Você está honrando o pacto que você fez com ele, a aliança que você fez com ele. Paulo ele vai escrever para Timóteo lá em 2 Timóteo no capítulo 2, no versículo 2, para que aquilo que ele tinha ouvido dele, de Paulo, que Timóteo tinha escutado, que ele passasse para homens fiéis, de confiança e que conseguisse ensinar para outras pessoas. Então a gente vê que é uma corrente, Deus ele confiou a Paulo, Paulo confiou a Timóteo, Timóteo confiou a outros homens fiéis. E tá tudo aqui na Bíblia, porque homens fiéis fizeram aquilo que foi dito para que eles fizessem e passaram adiante aquela mensagem. Tá bom, Renato, tudo bem, eu entendo até aí. Se fidelidade é você respondendo à fidelidade de Deus, eu quero te dizer ainda que existe um aspecto que completa tudo isso. Qual que é esse aspecto, Renato? É uma palavra que aparece sempre, juntinho com a palavra fidelidade na Bíblia inteira. Qual que é essa palavra? A palavra é temor a Deus. Salomão, eu não sei se você sabe, mas ele foi o homem mais sábio que já existiu na face da terra. E ele começou Provérbios 9 e 10 dizendo uma coisa que é poderosa. Ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você consegue ver o que ele está falando? Ele está falando que o temor a Deus não é um pânico, não é um medo de apanhar, não é um medo de Deus se revoltar contra você. Na verdade, temor a Deus é reverência, é você conscientemente entender e saber que Deus ele é santo, que Deus ele te vê e que Deus ele leva muito a sério aquilo que a gente faz. Então a gente entende que quem teme a Deus de verdade não fica por aí brincando com o pecado, não trata a mentira como sendo um detalhe, não trata a desonestidade como sendo uma estratégia e não vai tratar também a infidelidade como sendo uma fase na sua vida. Porque quem tem o temor a Deus sabe que tudo aquilo que a gente faz acontece diante dos olhos de Deus. Provérbios 14, 27 ainda vai acrescentar que o temor ao Senhor é uma fonte de vida, uma fonte de vida. Olha só que interessante, o temor do Senhor é uma fonte de vida e desvia as pessoas do laço da morte. Então o temor a Deus não é uma paralisia que acontece na sua vida. Se você tem realmente temor a Deus de verdade, você não cai em ciladas, você não vai cair nos laços de Satanás.
Você não vai cair na mentira, no roubo, na infidelidade, na comparação, na desonestidade, porque você sabe que os olhos de Deus estão ali junto com você. E Ananias tinha exatamente isso. Ananias, ele tinha o temor de Deus. E foi justamente por isso que Neemias vai confiar para ele essa missão tão importante. Porque ele sabia que Ananias, ele não precisava de fiscalização detalhada. Ele sabia que o coração de Ananias estava alinhado ao coração de Deus. E sabe que tem uma coisa muito interessante que está escrita lá em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 10. Jesus, ele vai dizer, ser fiel até a morte. E aí o que ele diz? Ele diz, dar-te-ei a coroa da vida, eu vou te dar a coroa da vida. Então fidelidade mais temor é igual ao quê? É igual a recompensa eterna. Isso não é um discurso, isso é a realidade de quem serve a Deus com fidelidade. Então o que a gente precisa entender nessa lição de hoje? A gente precisa entender que a vida de Ananias era uma vida comum, ela era uma vida como a minha vida, como a sua vida, só que tinha uma diferença fundamental na vida dele. A vida dele era fundada na fidelidade e no temor a Deus. E é por isso que ele recebeu essa função, esse cargo de confiança. E ele respondeu a esse chamado com responsabilidade. Neemias, ele era fiel, e fidelidade abre portas que o talento nunca vai conseguir abrir. Segundo lugar, fidelidade revela a aliança com Deus. Não é um contrato que você negocia. Na verdade, é um pacto. A aliança é um pacto. E em terceiro lugar, o temor a Deus, o temor que nós temos por Deus, é o fundamento e o começo de tudo nas nossas vidas. Já deixa um like nesse vídeo se ele te ajudou de alguma forma. Deixa um comentário aqui embaixo me dizendo da onde você está assistindo esse vídeo agora. E se Deus em Cristo nos permitir, nós estaremos juntos aqui no nosso próximo vídeo. E se você puder, assiste esse vídeo que está aparecendo aqui do lado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora, seja parceiro aqui no nosso canal, porque isso ajuda demais nesse trabalho, nesse ministério que nós estamos fazendo aqui no YouTube.